Olá pessoal, de volta. Essa é a segunda aula que a gente está falando sobre teorias de motivação dentro da disciplina de Teoria Geral da Administração 2, tá ok? Para os meus alunos lá da faculdade, mas que eu estou deixando aqui no YouTube para ajudar quem precisa. Bom, vamos falar nessa segunda aula sobre estrutura de personalidade de Freud e cérebro trino. A ideia é a gente fazer uma abordagem, um resumo aqui da aula, tá pessoal? Não dá para aprofundar muito, até porque essa teoria, esses conceitos são da psicologia e na faculdade que eu leciono, os alunos vão aprender mais essa matéria, aprender mais esses conteúdos, aprofundar mais neles na disciplina de psicologia organizacional, porque depois em RH, etc. Então, aqui é só para ter uma ideia, e essas duas teorias eu estou incluindo nas questões da teoria comportamental que os alunos vão fazer a avaliação ou os trabalhos avaliativos lá, tá ok? Então vamos falar sobre a estrutura de personalidade de Freud e cérebro trino. Se você não assistiu o vídeo anterior, vou deixar aqui nos cards para você acessar. Bom, o que é a estrutura da personalidade de Freud, né? É o famoso modelo de personalidade, né? Muito conhecido aí. O Freud desenvolveu, em 1923, um modelo estrutural de personalidade em que o aparelho psíquico do ser humano se organiza em 3 estruturas, já bem conhecidas aí, e começa são chamadas de superego, o ego, superego e id. Começando pelo superego, né? Tem toda uma teoria, mas simplificando aqui, o que é o superego? É o além do eu, certo? Então é a parte moral da mente humana e representa os valores da sociedade. Então o superego é aquela parte que faz você se limitar, né? Sua moralidade, né? Controla a sua moral sobre o que é certo, sobre o que é errado, né? Pode funcionar como um mecanismo moderador do ego. O ego, no caso aqui, é o eu, no caso. Mas se for em excesso, pode atrapalhar a busca por algo mais, pois remete ao medo. É aquela velha questão assim, né? Você quer fazer uma coisa e aí o seu superego vai te dizer assim, olha, Danilo, o fulana, cuidado com isso, você está correndo muito com esse carro, você tá abusando demais da bebida ou algo assim, tá ok? Ele trabalha reprimindo, através da punição, o sentimento de culpa, qualquer impulso contrário às regras ideais por ele adotados. Ele quer forçar o ego a se comportar de maneira moral, mesmo que irracional, e conduzir o indivíduo à perfeição em gestos, pensamentos e palavras, né? Então, muitas vezes, o seu funcionário ele pode ter um senso de moralidade muito forte, né? E pode estar sendo coibido pelo superego, né? É aquele caso da pessoa, o superego na parte, né, em excesso, ele pode fazer com que a pessoa não acredite muito nela, não ache que ela vai conseguir. Então o gerente, às vezes, tem que entender que o funcionário está nesse momento, por algum motivo qualquer, e aí ele tem que estimular, incentivar aquela pessoa para que ela se motive. Então se ele perceber que aquela pessoa, aquele colaborador, colaboradora, está com o seu superego ali afetando o ego dele, né? Ele pode dar incentivos para tentar fazer com que a pessoa tenha motivação, tá ok? Lembrando que o gerente vai dar incentivos para a pessoa se motivar. E aí, em contrapartida disso, tem o ID, ou id, né? Que significa ele ou isso. O ID, ele é a fonte de energia psíquica e a libido. O ID é formado pelas pulsões, os instintos, impulsos, né, da pessoa. Funciona segundo o princípio do prazer, ou seja, busca sempre o que produz prazer e evita o desprazer. É aquele estímulo ao risco, né, que os jovens têm mais, os adolescentes, né? Por que ele é importante, né? Ele é importante para impulsionar os sonhos da pessoa, objetivos e metas pessoais. Tem gente que associa, tenta criar uma falsa associação, né? Um labirinto assim, mental de que o superego é bom e o ID é ruim. Mas para Freud, a gente pode perceber que não é bem assim. Na verdade, o ID ele funciona, a gente também precisa desse pulso, né? Dessa pulsão, desse impulsionamento para poder conseguir atingir objetivos e sonhos. Se uma pessoa ela tem os impulsos dela muito controlados, né, o tempo todo, ela pode virar uma pessoa que não corre atrás dos seus objetivos, não sonha. Então, o ID ele é importante. Você pode encontrar um funcionário, então, que é muito aguerrido, né, vai muito para cima, que vai com muita sede ao pote, um estagiário, algum funcionário novo. Então, você pode perceber que talvez que ele está com o ID aflorado, né? Então você pode trabalhar para oferecer incentivos para que essa pessoa, até você pode aproveitar a energia dessa pessoa para executar alguns tipos de trabalho que você acha que ela vai se dar melhor.
Então, basicamente, agora o último caso, temos aqui o ID, o ego, né? Desculpa. O que é o ego? É o eu, né? Então, o eu fica no meio, a ideia basicamente é essa, o superego fica de um lado e o ID fica do outro lado. Então, o ego desenvolve-se a partir do ID com o objetivo de permitir que seus impulsos sejam eficientes, ou seja, levando em conta o mundo externo por intermédio do chamado princípio da realidade. Então, o ego ele se desenvolve baseado nos impulsos, né? E baseado no controle do superego, né? Então, aí a pessoa fica no meio e é como a gente coloca essa metáfora, né? Talvez até o pessoal de psicologia fique bravo comigo, mas é como se você tivesse o impulso do diabinho de um lado e o impulso do anjinho do outro. E o ego fica no meio ali, suportando a pressão dos dois, não é? E aí você tem que decidir o que você tem que fazer, como você tem que interpretar. E às vezes alguém de fora precisa dar esse incentivo, e nesse caso aqui são os gerentes, né? Para poder a pessoa conseguir trabalhar bem, né? Numa mesma ideia, né? Existe um cara chamado Paul MacLean, que ele desenvolveu a teoria do cérebro trino, que ela é bem parecida, tem alguns pontos parecidos com a teoria da personalidade aqui do Freud, né? A teoria do cérebro trino foi elaborada em 1970 por Paul MacLean, mas esse trabalho do Paul MacLean só ficou famoso bem depois, acho que na década de 90. A teoria discute o fato de que nós, humanos, temos o cérebro dividido em 3 partes, né, diferentes. Cada uma dessas unidades representa um extrato evolutivo do nosso sistema, do sistema nervoso dos vertebrados, né? A primeira questão, então, é o cérebro reptiliano. E aí nós temos aqui uma imagem, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa imagem aqui. Consegui aqui, né? Nós temos aqui, então, ó, o cérebro reptiliano, essa parte de baixo aqui, é o cérebro instintivo, né? Temos a parte aqui mais do meio, que é o cérebro límbico, que é a parte emocional. Então nós temos o cérebro reptiliano, que é o cérebro responsável por ação e reação. São os instintos primitivos, né? Onde vem a força de bater e correr, né? O cérebro límbico é a parte emocional, os sentimentos do cérebro. E o neocórtex, que é essa parte aqui, o Paul MacLean defende que só os seres humanos têm ela bem desenvolvida, que é a parte do intelecto. Então já fala aqui, né? O cérebro reptiliano, ela é a ideia de ação e reação, movimento instintivo. Então como que se traduz na prática, né? Um funcionário, você pode chegar de manhã para o seu funcionário, você dá bom dia, logo ele já reage com você, mesmo você dando bom dia, é uma coisa boa. Então o que pode estar acontecendo com ele? Ele pode estar com o cérebro reptiliano dele entrou em ação, né? Ele está reagindo com você por causa de alguma coisa. Talvez ele reagiu com você porque o cérebro límbico dele está passando por algum problema e aí você precisa acessar o cérebro límbico, conversar com ele, diminuir essa resistência aqui do cérebro reptiliano, entrar no cérebro límbico para aí sim você trabalhar o sistema intelectual dele. O neocórtex aqui no caso, que é o intelecto, a inteligência e a racionalidade. Então uma pessoa às vezes ela age com o cérebro reptiliano, reagindo a uma situação. Isso acontece com todos nós, né, em algum momento. Então ou ela pode estar com as emoções afetadas e aí pode estar com a sua racionalidade afetada. Então Paul MacLean defende isso, né? O cérebro reptiliano, a pessoa pode estar reagindo de uma forma, porque ela está passando por um processo emocional e que isso afeta a intelecção dela, a inteligência dela. Então os gerentes precisam ser hábeis aí em trabalhar essas emoções e ver que a motivação da pessoa pode estar sendo afetada por algum desses fatores, né? O ego, o superego, o ID, ou a ideia do cérebro reptiliano, límbico e neocórtex. Então, pessoal, terminando aqui essas 2 aulas que eu falei sobre essas teorias a mais aqui, enquadrando dentro da teoria comportamental, a ideia delas é oferecer um entendimento maior para que o gerente possa, baseado no comportamento do funcionário, do colaborador, ele possa oferecer mais instrumentos ali, mais incentivo para poder extrair o melhor das pessoas e ter uma liderança ali mais eficaz, tá bom? Lógico que isso aqui você tem que colocar em prática, né? E ver o que funciona e o que não funciona. Algumas coisas vão funcionar para alguns gerentes, outras não vão funcionar e no final de tudo é importante conhecer essas teorias. Obrigado aqui por assistir. Ficando alguma dúvida, deixe aqui nos comentários aqui embaixo ou na área alguma área pertinente aqui, dependendo de onde você estiver assistindo esse vídeo. E até uma próxima aula aí em breve. Até logo!